Mi português não é perfeito. Tudo Fala ótimo. espanhol que a gente entende. Espanhol é perfeito. A É, gente Ok. entende, se não sabe for bem falar. lento, dá pra entender. Ah, entiendo. ¿Vos consciente a que le hagamos esta entrevista y la pongamos Posso. en internet? En internet. Sim, ¿Cuál es su nombre? Álvaro, Álvaro, y usted mora en... Rio de Janeiro. Y estudia aquí, ¿qué está estudiando? Não, eu estudo na FMG, doutorado em economia na FMG. Ah, Outro é. estado, né? Universidade Ok. Federal de Minas Gerais. Sí. Ok. Estábamos conversando sobre Brasil, al igual que muchas de nuestras áreas en común de Latinoamérica, del Caribe, somos una mezcla, ¿no? Sí. Somos una mezcla, es en español, ¿verdad? Ujú. Somos una mezcla de distintas colores. En Brasil, ¿hay algún tipo de discrimen racial? É o quê? Discrimen racial. Discriminação racial. Aham. Se há no Brasil. O que a gente pode identificar é o país, ele é um conjunto de pessoas. Então, certas pessoas, dentro desse conjunto total, elas podem, de alguma forma, apresentar uma questão de discriminação racial, de discriminar racialmente uma pessoa ou outra. Agora, a grande questão é se a discriminação racial ela é um impeditivo para o crescimento do indivíduo. E aí a minha visão é que nas sociedades ocidentais, uma pessoa, independente da sua procedência racial, ela consegue ascender socioeconomicamente se ela aplicar, se esforçar e etc. Né? Então, as barreiras no Brasil elas são muito mais de nível econômico do que propriamente de nível racial. Ok, ¿por qué en la Universidad de PUC hay pocos negros? Primeiro a gente precisa entender a composição racial no Brasil. Então, no IBGE são 5 grandes categorias. Pretos, que são de pessoas mais escuras, né? Pardos, brancos, amarelos e indígenas. Os pretos, que são a parte mais escura, ela é 10%. Então, naturalmente, pela própria estatística, eles seriam menos representados. Mas o problema no Brasil, antes de tudo, é o problema socioeconômico. Então, a gente sabe que o Brasil é o país mais desigual do mundo. Então, o que acontece? A barreira da econômica, quer dizer, as pessoas que nascem em condições pobres, elas têm uma dificuldade maior de ascender. E aí os negros, eles estão, de alguma forma, sobre-representados ali. Mas o que a gente tem de dados estatísticos é que quando essa desigualdade diminui socioeconômica, então a desigualdade racial no Brasil também diminui. Então isso prova que o problema é socioeconômico. A partir do momento que o Brasil investe em escolas públicas, investe em uma educação de qualidade e faz reformas estruturais importantes, então os negros eles começam a ascender, né? Então esse exemplo acontece no Brasil e aconteceu nos Estados Unidos. Então, da década de 40 à década de 1970, a gente tem que aproximadamente 40% dos negros eram abaixo da linha da pobreza e esse número 40% era acima da linha da pobreza, esse número sobe para 89%. Então, numa época em que se deu igualdade de oportunidades, igualdade socioeconômicas para negros e brancos, eles conseguiram ascender socialmente, né? Então, a grande barreira, o grande desafio é isso, prover chances nesse aspecto socioeconômico, então de investimento de educação em base, né? Ensino fundamental e ensino médio. Entiendo su posición, pero, no, mais, las favelas o favelas están llenas de negros y negras. ¿Qué ha pasado? Que están todos marginados en las favelas. En Copacabana vive gente branca. En las favelas gente Branca. Eu discordo. Então, gente negra. o que os números mostram é que, em números absolutos, o que a gente tem é que existem mais brancos pobres no Brasil do que pardos e negros, justamente por causa da proporção. Então,
a pobreza, essa desigualdade de renda, ela não discrimina por cor. Quando você foca, você encontra dentro das favelas pardos, brancos e negros. A gente às vezes tenta a fazer essa narração de história por divisão, né, de brancos e negros. Não, mas a pobreza ela não tem cor. Então, você diz, you're listening to me. He's my boss. Ah, tudo Você bem. pensa, Você diz, então, que não há discriminação racial em Brasil. Não, onde há pessoas, porque o grande problema é o pecado humano. Então, o homem, naturalmente, ele pode discriminar, ele pode ser violento, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, branco com negro, negro com branco. Algumas dessas pessoas, naturalmente, vão ter uma discriminação. Então, a gente sabe que isso é um fenômeno que pode acontecer, mas a grande questão que a gente tem que colocar ela é algo generalizado, existe uma cultura de discriminação, ou o grande problema existe uma desigualdade de renda e as pessoas que são pobres têm dificuldade de crescer porque é um país engessado, é um país burocrata e etc. Então, como que a gente responde? A gente responde essas coisas com números. Então, conforme eu disse, se a desigualdade do Brasil diminui e a desigualdade racial não diminui, então você pode dizer que há uma discriminação racial. Mas a trajetória que a gente viu no Brasil em termos de índice de Gini de 1995 a 2013 é que essa discriminação, essa desigualdade de renda vai diminuindo, e conforme a desigualdade de renda vai diminuindo, a desigualdade racial também vai diminuindo em termos de renda. Então o grande problema não é a questão racial, é a questão da renda. Se você fechar o gap de desigualdade de renda, você fecha o gap racial. Por quê? Justamente por isso, porque a discriminação não é um fator que vai fazer com que as pessoas não consigam subir. Então a gente tem vários exemplos, por exemplo, Joaquim Barbosa, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro, nós temos grandes músicos, grandes jogadores de futebol, o atleta do século do Brasil é negro, então existem vários exemplos, Machado de Assis. O maior fundador da Academia Brasileira de Letras. em as favelas moram pessoas brancas Também. Também? Brancas, pardas e negras, sim. Sim, a gente que mora aqui, a gente sabe. A gente dá aula em lugares longe. A gente dá aulas em lugares pobres, a gente sabe disso. Mas a diferença, assim, só complementando, não querendo intrometer na entrevista dele, Não. mas Perfeito. só complementando é o seguinte, a grande questão é o seguinte, que há um número muito grande de negros e também pobres, como também há um número grande de brancos e também pobres. A grande diferença, o grande ponto é que o negro, muitas vezes, também é pobre. E por isso ele tem dificuldade de ascender socialmente. A discriminação racial, ela existe no Brasil, mas existe contra indivíduos, como qualquer outra parte do mundo. Eu, por exemplo, não vou discriminar nunca você pela cor da sua pele, nunca. Porque nós somos seres humanos, eu vejo você como igualzinho a mim, com os mesmos aspectos, você tem 2 olhos, você tem 2 braços, e ainda que não tivesse 2 braços, você ainda também é, em essência, ser humano. A grande diferença é o seguinte, se você nasceu muito pobre e eu nasci com dinheiro, eu tenho maior facilidade de ascender. Mas isso são questões econômicas e nunca raciais. Se eu te discrimino pela sua cor da pele, o erro está no indivíduo, não numa cultura de discriminação. E o Brasil é altamente miscigenado. Então, se você por colocar o tipo de pergunta assim, você conhece brancos que casaram com negras ou negros com brancos? Então, quando a gente pega também, que essa é outra forma de descobrir se tem discriminação racial no país ou não. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem que o casamento é basicamente entre as mesmas raças. No Brasil, a miscigenação é absurda. Você tem brancos com negras, negros com brancos e pardos com pardos. É comum. É só comum. ver os dados e, sim, colocar, sei lá, na internet mesmo tem artigos sobre isso, artigos científicos que mostram que o casamento interracial no Brasil é grande. Os 3 maiores, eu trabalhava na Caixa, os 3 amigos mais próximos meus eram casamentos interraciais, né? Então, existe muito isso, né? Então, e aí existe toda uma explicação histórica. Então, quais são as explicações? Bom, por que o Brasil é tão miscigenado? Então, a primeira questão é que Portugal sofreu muito com a invasão islâmica. Então, durante 700 anos, né, a Península Ibérica e aí Portugal e Espanha, ela foi ocupada pelos islâmicos, que naturalmente são de cor, uma cor mais escura. Então, a gente, ao contrário dos ingleses que ficam numa ilha isolada, a gente está acostumado à miscigenação. E a outra questão é justamente a visão católica, né? Que ela sempre teve essa visão de inclusão, de converter, de que todos são iguais, e essa
que é diferente da questão protestante, né, de segregação, daquele aspecto mais superior. Para grabación, ay, no, pues no voy a decir, no lo voy a Pode decir. falar espanhol, sem problema. Ah, sí, no. Fica à Se vontade. me olvida, ahora ya se me olvida si hablo español o portugués. Não, No, iba a decir algo que no lo... No. ¿Puedo poner video a internet? Ok. Internet. ¿Su nombre? Bruno. Bruno. Ok. Você Somos você tem plan mais? plan segurança médica privado ou Não, eu não tenho. Eu tenho, ele não. Eu não tenho, ele tem. No. você usa- você tem Não tenho. el universal Não, eu tenho público. el É o público normal, é, o público plano de el saúde público público. ou sua opinião sobre Horrível. Horrível. Não tem o que dizer. Não tem, a não gente tem. viu. Só a gente o básico viu, do básico do A básico. gente não tem nada. acompanhou o nosso avô nos últimos dias dele e num dos hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro e é horrível. É horrível, não tem nada, mas enfim. Lembra mais um ambulatório do que um hospital, né? Uma Ok. hospedaria, porque não tem recursos médicos, né? ¿Hay equidad para las mujeres en Brasil? Pra o quê? Idade do quê? Equidad? Igualdade. Igualdade? igualdade. Igualdade. Então, Vai lá de novo, Vini. então, em relação às mulheres, eu acho que é até mais um problema, eu diria, menor do que o problema dos homens. Então, por exemplo, a gente já tem desde a década de 70 que as mulheres são maioria nas universidades no Brasil. Em várias carreiras elas são maiorias. Então, na década de 60, sei lá, elas quase não eram jornalistas. Hoje, a maioria das mulheres são jornalistas. Então, o mercado de trabalho ele se abriu muito nos últimos 40 anos, né? Para as áreas que as mulheres resolveram priorizar nas últimas décadas, elas foram e conquistaram, né, os direitos. Então, eu acho que nisso é extremamente positivo, né? Esse avanço. Nós somos iguais. Las mujeres van a la universidad, ellas van a la universidad. Hay violencia doméstica. Hay violencia doméstica, violencia en contra de las mujeres en Brasil. Eu acho que é a mesma questão da discriminação racial. Você tem indivíduos que agridem mulheres e você tem a grande maioria de pessoas que respeitam as mulheres. Então, assim, você tem... Sempre a gente precisa olhar não para o coletivo, mas para o indivíduo em sua própria liberdade de poder matar, de poder roubar, de poder discriminar e de poder tratar uma mulher diferente. Mas a gente não conta, como a gente costuma dizer, a gente não conta a história da arquitetura pelos prédios que caem. A gente conta pelas belas catedrais, a gente conta pelos grandes sempre olhando para os pontes, né? números, né? E sempre olhando Então, pros números. uma das coisas um dos dados que são interessantes para a América, né, é que cerca de 84% dos casais eles são 84%. pacíficos, 84%. E 16% dos casais têm alguma violência doméstica, sendo que na metade dessa violência é de homem para mulher e outra metade da mulher para homem. Outros estudos mostram que a violência entre casais de lésbicas é igual ao de casais heterossexuais. Então, de novo, o grande problema é o pecado, né? Então, é um indivíduo que é violento. Então, por exemplo, quando você pega esses 8% de homens que são violentos, aí outros estudos mostram que eles têm muitos antecedentes criminais de outros tipos. Então, quer dizer, o cara que bate na mulher é o mesmo que vai roubar, é o mesmo que é usuário de drogas, é o mesmo que de repente já matou alguém. Então, são pessoas profundamente desordenadas e eles levam esse desordenamento para todas as áreas da sociedade, né? E uma delas é a violência doméstica. Y una pregunta, ¿el agua de aquí crees que causa enfermedades que están... Porque El agua que toman aquí? Beber. El agua que enfermidades vê. eu acho que não. Já Não? bebi da bica, Não, já bebi... na região sudeste que é mais desenvolvida, não. Eu não posso dizer pelas outras. Né? Sul e sudeste, não. Rio de Janeiro, São Paulo, As Minas grandes Gerais. capitais do Brasil, seja o sul e sudeste, normalmente é controlado isso. Pode ser que no interior do Brasil, em cidades menores, esse tipo de fenômeno possa acontecer, né? Obrigada. Obrigada. Obrigado.